Bom, então imagina que você é um engenheiro de um departamento de preparação de uma grande montadora e você, até o momento, você estava tendo uma carreira bem-sucedida em transformar sedãs sem graça e destemperados em verdadeiras máquinas de fritar borracha. E aí, um desses dias, você recebe um chamado para uma reunião com a executiva da montadora. E nesta reunião, os executivos te dão isto, um papel em branco. E eles ainda dizem mais, eles falam que você não deve mais preparar nossos carros, vocês devem agora fazer o próprio carro. Bom, os caras da AMG tiveram essa oportunidade e receberam esta proposta absurda e fizeram isso daqui, a SLS AMG. Então, nesse vídeo, vamos mergulhar nos detalhes dessa magnífica SLS AMG. Mas antes de começar o vídeo, considere agora se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixa a curtida se você gosta, assim como eu, da SLS AMG. Como que você não vai gostar de um carro desse? Deixa a curtida, ela significa mais vídeos maravilhosos, assim como esta beleza aqui. E vem com a gente. Então, para lembrar agora quantas vezes na história tal oportunidade se apresentou. A possibilidade de construir tudo do zero, sem restrições, sem limite, all in. Imagina agora que você é esse engenheiro que não poderia negar uma oportunidade dessas, mas também você poderia ser o cara que ia acabar fudendo tudo. Mas palma, 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 não priemos cânico. Você não precisa mudar todo mundo para criar o novo. Tudo que você tem que fazer é olhar para o que os seus ancestrais fizeram, porque eles também receberam uma missão parecida e eles foram muito bem-sucedidos. Quando eles criaram coisas como a W06 SSK, a W196 Flecha de Prata e a W198 300 SL Going. Seus avós eram muito bons nessa coisa de construir carros, certo? Então, no departamento de aparências, a W197 SLS é exatamente isso. Herança. E merda, que carro maravilhoso! Então, aqui na frente a gente tem essas fórmulas musculosas e essa frente com a queixada bem baixa e bem larga, que dá muita presença para o carro, e as lanternas, elas são integradas nas próprias formas do carro, sem quebrar as linhas e muito bem implementadas. Depois nós temos aqui diversos radiadores, assim como você vai esperar de um carro dessas dimensões. Nós temos vários radiadores aqui na frente, um enorme que é do arrefecimento do motor e mais alguns secundários para os sistemas hidráulicos, e ainda existe, além desse central, mais dois aqui na lateral, na caixa da frente da roda, para o sistema de arrefecimento de óleo do motor, e também lá do outro lado do carro, na outra ponta do capô, nós temos os fins. Então, estes fins ou aletas integrados com uma grade superior, naquele lado para fazer a captação do ar do sistema de recirculação da cabine, e desse outro lado apenas estética, mas ainda assim dando uma forma e uma agressividade para o gigantesco capô desse carro e muito bem implementada. Já aqui na traseira nós temos essa traseira curta com a janela traseira bem curvilínea, com o brake light integrado. Aí depois, passando, a gente tem essa linha bem caída, com um caimento muito suave da tampa do porta-malas. As lanternas, assim como os faróis, são integrados nas curvas desse carro e não quebram
o design, as formas externas. Depois aqui embaixo nós temos uma luz de neblina inspirada em Fórmula 1 e junto do para-choque do difusor inferior nós temos as ponteiras do escapamento integradas, tudo numa coisa só, numa massa única. E depois o item de design mais marcante dessa traseira é o spoiler traseiro integrado e ativo por velocidade. Ele vai subir automaticamente a partir de 120 km por hora, ou você também pode subir ele manualmente apertando o botão lá dentro. Mas é aqui na lateral da SLS onde a gente tem a característica de design mais marcante da SLS. Nós temos, por exemplo, esse capô enorme e a dianteira bem curtinha, e o que faz toda a massa do carro estar entre os dois eixos da roda. Todo o carro, na verdade, está aqui concentrado entre os dois eixos. E eu também preciso falar desta linha ou da linhagem deste design que começa aqui na frente e passa por todas as gerações de carros que vieram até então e termina aqui. Essa linhagem que começou lá com os seus avós e deve ser perpetuada conforme o tempo passa. E a SLS não ficou fora desta herança genética aqui. Belíssima. Mas não termina por aqui. Ainda na lateral a gente tem muitas coisas deliciosas aqui, como a linha de ombro desse carro, que é bem baixa e bem musculosa. A gente tem basicamente um deck, dá para botar uma xícara de café aqui, né? Depois aqui a tampa do reservatório de combustível, que é feita de alumínio e inspirada em carros de competição. Depois nós temos o espelhinho nesse formato bem elegante de cílio humano, talvez. E depois eu preciso falar aqui desta grade lateral muito característica. Tem bastante herança aqui de outros modelos da Mercedes. E aqui na SLS não poderia ser diferente. Apesar dessa daqui, ela está entre a elegância e a agressividade, daí a esportividade. A gente já teve grades muito mais agressivas, como por exemplo da SLR, que era um irmão mais velho desse carro. Mas, continuando, nós precisamos falar aqui da roda dianteira. Já aqui na dianteira, nós temos uma roda de aro 19. Dentro dessa roda, a gente tem um bem grande sistema de freio, com uma pinça de 6 pistões, com o logo da MG. E aqui um sistema de aço, na verdade um sistema bicomposto, com o hub de alumínio e o disco, a pista em aço, perfurada e eslotada. E nós temos também como opcional desse carro, o sistema de Carbon Ceramics. Em alguns modelos era um opcional e outros eram de série. Tem essa roda de 5 pontas, né, com ponta dupla, na verdade, acabamento diamantado. E o pneu aqui na frente é aro 19, né, 265/35/19. E na traseira é ainda maior, só que lá é aro 20 ainda. E lembrando, pneus de aro 19, 20 ou até o aro 13, você só encontra lá em pneustore.com.br. Então está precisando de pneus para o seu carro? Entra lá, pneustore.com.br e utiliza o cupom da Vanguard, o cupom Nada Mal. E aí você vai ganhar um belíssimo desconto. E a pinça lá na traseira é de 4 pistões. Continuando. Mas é claro que eu deixei o melhor para o final, que são as portas inspiradas na 300 SL Gullwing, ou as portas de asa de gaivota. Para abrir, nós temos essa maçaneta automática e quando eu abro... Então, é muito difícil você mudar todo o mecanismo de uma simples abertura de porta sem fazer alguns compromissos e criar algumas dificuldades no seu mecanismo. Então foram que trouxe bastante investimento de tempo e neurônios aqui para fazer com que tudo isso fosse bonito, mas prático também. Então veja como que a gente precisa de pouco espaço para abrir a porta, muito menos do que a gente precisaria aqui para um carro que abrisse as portas de um jeito mais convencional. Também a gente tem bastante altura aqui
Aqui em cima a gente tem por volta de 1,5 metro de distância ao chão de clearance aqui. Depois a gente tem o deck bem baixo, a gente tem menos de meio metro dessa parte até o chão e todo o acesso que a gente tem aqui é mais de 1 metro. E o que torna todo o mecanismo muito prático para você entrar no carro. E você entenderia isso se você tivesse, além de uma SLS, uma McLaren ou uma Lamborghini, por exemplo. São carros extremamente difíceis de entrar, isso porque eles resolveram mudar todo o mecanismo da porta nesses outros carros também. Bom, fácil de entrar e quando a gente senta no carro, a primeira coisa que a gente tem a experiência é o próprio banco, que é um banco semi-concha com pretensões esportivas, diversos ajustes elétricos e alguns também pneumáticos, como por exemplo dessas bolsas laterais. A espuma, a densidade está mais para o lado da alta densidade, é uma espuma mais dura, mas no ponto ideal aqui com a proposta de GT desse carro. Volante também de base quadrada, esportivo, mas de época. E por fim a gente precisa falar também aqui, ó, desse console central maravilhoso. Então aqui no meio do carro a gente tem o console central, o larguíssimo console central, talvez um dos mais largos de todos, e tudo concentrado, tudo localizado aqui no meio. Aqui em cima eu tenho um sistema de multimídia e navegação antigo de época, que não envelheceu assim tão bem, né? A tela ainda é meio pequena e também é muito parecido com outros modelos da época. A classe C, por exemplo, tinha algo muito parecido, assim como esses botões. Os botões de opcionais aqui com Park Control, aquecimento de banco. O comando de climatização da cabine também é muito parecido com os outros modelos de época, mas aqui as coisas começam a ficar estranhas depois. Como, por exemplo, a alavanca das marchas, que tem esse design parecido com manche ou manopla de força, né, para motores a reação da indústria aeronáutica, né? E assim como o acabamento, o material escolhido para fazer o console, que é essa grande placa de alumínio fosca, né, que era a versão opcional desse carro e a melhor. A outra seria fibra de carbono, assim como você esperaria, mas o alumínio ele tem uma característica ou várias características muito marcantes, como o próprio toque que é mais gelado, né, a superfície que é mais rugosa. Nós temos também uma questão sonora aqui muito bacana, que nós alteramos com o alumínio. E por último também todas as formas arredondadas aqui desse console central, juntando com esse couro macio, aveludado aqui. Depois aqui atrás também a gente tem um console central escondido, é esse daqui. A gente aperta e ele escorrega para trás. Depois aqui nós temos uma outra tampa com um mecanismo de chave e travamento ali. A chave do veículo está lá dentro e ela é de alumínio também. E ainda existe um outro compartimento, uma espécie de bolsa aqui. E ainda nós temos ainda o deck traseiro e lá eu consigo ver o sensor de estacionamento e as tampas também em alumínio perfurado do sistema de som da Bang & Olufsen, que eu também tenho alguns tweeters aqui na frente, muito elegantes e bem característicos já em sistemas automotivos da mesma marca para vários carros, né? Por último, eu preciso falar desses botões aqui, ó. Então aqui desse meu lado eu tenho vários botões que fazem várias coisas, como por exemplo o botão de seleção de modos de condução desse carro, que configura suspensão, transmissão, motor, direção, né? Entre conforto, esporte mais, modo manual, só nas trocas de marcha, e no final tem um RS, que é o modo de partida assistida e largada assistida, ou Launch Control, ou o Race Start, né? RS é isso.
para você sair e fazer aquele 0 a 100 desse carro de 3,8 segundos, se não me engano. Depois eu tenho o botão de partida e ignição aqui do motor, um botão para selecionar o modo esportivo ou desligar completamente o controle de tração, depois um botão só para ativar o spoiler traseiro e por último eu tenho um botão AMG que é configurável e a gente tem um modo que você aperta, configura e apertando um botão está tudo do seu modo específico. Por último a gente precisa falar do belíssimo painel desse carro. Então dá uma olhada nesse maravilhoso painel desse carro. Nós temos todas as luzes por detrás de uma matriz pontilhada, muito bonito. O fundo, na verdade, ele é todo em alumínio. O padrão da Mercedes da época seria um fundo preto com letras brancas e iluminação laranja, mas aqui nós temos um fundo em metal, em alumínio, com uma iluminação branca e formas bem arredondadas, linhas bem grossas, né, bem parrudas, tanto nas letras, né, na tipologia que a gente tem aqui, indicadores de combustível e temperatura de óleo do motor em graus Celsius aqui. A gente também tem o mesmo piscando aqui no meio num dash digital, que tem as funções que você vai esperar ali da época. Depois, por último, nós temos ainda o conta-giros que vai cortar, no caso da MG GT normal, ali por volta dos 7.400, 7,5 rotações. E do outro lado eu tenho o velocímetro, que está indo até 360 km por hora. E por último também, para o sistema da transmissão, nós temos esses LEDs aqui, que indicam, né, o final do corte de giro e muito parecido com o que a gente tem lá na Ferrari, que também possui a mesma transmissão. Vamos falar sobre isso então. Bom, então podia terminar por aqui. Somente o design desse carro, as linhas, as proporções e os materiais já são suficientes para esse carro ser um sucesso. Mas, para ele ser relevante e tentar vencer a competição italiana no segmento de GTs, ele também precisaria ter uma performance excepcional. E para fazer isso, muito trabalho seria necessário na parte de leveza e materiais desse carro, que ele é feito aqui no caso de uma espécie de monocoque e monobloco feito de alumínio, pesa menos de 250 quilos toda essa estrutura, que é bem leve, mas ainda assim bastante firme e rígida. Depois nós temos no departamento de distribuição de peso desse carro, nós temos aqui na frente um motor com um cárter seco que permite com que a gente instale o motor numa posição extremamente baixa aqui do carro, aqui na frente. E depois ele acaba conectado no centro do carro por um tubo de torque, que armazena um cardan de fibra de carbono extremamente leve também. E por último, a transmissão, que foi deslocada aqui para a traseira para ter um bom equilíbrio. Ela também fica bem baixa aqui. Faltou apenas falar da outra obra-prima desse carro, que está lá na frente, que é o motor. Bom, então para eu abrir e mostrar o motor e também o quão longo é esse capô, dá uma olhada. Eu vou botar o capô em modo de serviço. Dá uma olhada onde é que está o espelhinho agora, ali na porta, que está aberta. Agora eu vou abrir o capô e agora eu vou botar o capô em modo de serviço. Bom, então aqui no meio do carro eu tenho a primeira coluna, a coluna A do carro. Isso significa que eu tenho mais de 50% do carro reservado só para abrigar essa obra-prima em forma de motor aqui, esse V8 da MG. Ele está instalado numa posição dianteira, central, extremamente baixo, isso porque eu não tenho o sistema mais de wet sump aqui, ou o cárter molhado, certo? Eu tenho um sistema de cárter seco separado, então ele está enterrado, eu estou com a mão agora no cabeçote aqui, e ele também vem enterrado aqui muito próximo do para-brisa. Então vamos falar um pouquinho mais das características e das novidades que nós temos aqui no M15
Bom, e aí você ia imaginar que a Mercedes iria botar no seu Coupé GT de fabricação o seu maior motor. E um dos maiores motores da AMG é aquele V12 de mais de 7 litros que ocupa alguns carros, né? E nós temos bastante espaço para caber um V12 aqui, mas não. Sendo esse um veículo especial da divisão da AMG, e a AMG tem ainda mais tradição com os seus V8, cujo deslocamento é maior que o dos V12, aqui no caso proporcionalmente falando, eles botaram aqui uma versão do eterno M156, um motor V8 de 6,2 litros que ocupam vários carros da AMG. Esse motor basicamente é um V8 que fez história e provavelmente um dos últimos desse século. Aqui, na verdade, a gente não tem o M156, mas uma versão aprimorada desse motor com modificações em diversos departamentos. Falando inicialmente do próprio sistema de admissão, que no M156, na C63, na M63, na S63, tem integrado num mesmo bloco de componentes o plenum, as duas borboletas, o sistema de MAFs e o sistema de filtros, tudo integrado numa mesma caixa. Aqui, como a gente teria bastante espaço, eles modificaram todos os componentes de admissão aqui, aproveitando para retirar os filtros de ar e colocar eles na carroceria. O MAF foi deslocado agora para essa posição. As borboletas não estão mais espremidas lá dentro dos plenums, né? Elas foram deslocadas aqui para uma posição um pouco mais convencional e todo o design do plenum desse carro e as cornetas e os intake headers, né, os dutos de admissão, foram redimensionados, junto com outras modificações internas desse motor. Na parte interna nós temos agora pistões forjados, um virabrequim e um crankcase, um bloco de motor reforçado e também comandos modificados para que esse motor, junto de todas essas modificações que eu falei e ainda mais com modificações nos coletores de escapamento, que ainda não são assim coletores de Fórmula 1, parece que a AMG tem algum tipo de resistência com isso, existem margens para aprimoramento. A BMW, por exemplo, tem uma filosofia completamente diferente para esses coletores, mas ainda assim todas essas modificações feitas para que o M156, agora na sua versão de cárter seco e modificações para que esse cara tenha uma eficiência volumétrica maior em altas rotações, produza por volta ali de 563 cavalos na versão de entrada e até 620 cavalos nas versões de Black Series desse carro e por volta dos mesmos 65 kgf de torque que a gente encontra em outros modelos de motores da família M156 ou M159. Essa é o M159. Ainda assim, um motor fabricado à mão, lá na fábrica de Afterbach, aqui, feito pelo, não consigo ler, Thorsten Honner. Não. E aí aqui na frente nós temos, como a gente tem o motor lá atrás, né, eles deslocaram aqui para frente o sistema do cárter seco, com o tanque de óleo aqui separado. A gente tem uma linha de alimentação que vem aqui pela direita e entra aqui do lado direito, lado esquerdo do motor, né, desse lado, e uma outra de retorno com algumas bombas de captação no sistema de cárter seco, que é adequado para você botar o motor mais para baixo e aí assim abaixar o centro de gravidade do carro, ele vai inclinar menos, né, ele vai ter menos rolagem de carroceria. E também é um sistema de competição, que a gente não tem problemas de alimentação quando o óleo está lá, que nem um mar revolto dentro do cárter. Agora a gente não tem mais esse problema. Existem algumas bombas de captação que conduzem o óleo que está pingando do motor de volta para este enorme reservatório aqui na frente, onde também é localizado o sensor de nível do óleo. Vamos ligar o carro, vai. Bom, então vamos lá. Um dos objetivos desse projeto era fazer um GT
considerando todas as limitações de um projeto de GT, que eu já expliquei aqui no canal, as dimensões avantajadas, o peso maior, natural, né? Mas ainda assim fazer um carro que fosse um GT ágil, que tivesse agilidade, assim como eu expliquei no conceito de posicionamento dos componentes, fabricação, materiais, etc. E no final eles conseguiram realmente criar um GT com muito potencial. Bom, a intenção aqui não é eu explorar esse potencial. Na verdade, eu estou retirando esse carro aqui do meio do serviço. O cliente concordou em a gente gravar esse carro aqui para o canal. A gente começou com... A gente, na verdade, está fazendo vários serviços nesse carro. O primeiro, que já está resolvido, foi justamente nessa parte de motor. O motor, apesar de ser um M159, que é diferente do M156, também tem problemas muito semelhantes ao M156, conforme esse carro vai envelhecendo, né? Que são problemas de entrada de ar ali no sistema de admissão, que foram localizadas e eliminadas, né? Mas ainda assim a gente tem diversos outros serviços que a gente está fazendo aqui para restaurar esse carro, a sua glória original. A gente tem alguns problemas nos chicotes aqui, principalmente no sistema de SRS, estão sendo agora atacados. Eu tenho um cheiro forte de combustível aqui no carro, inclusive está incomodando um pouquinho aqui eu e o Arthur neste momento. O tanque está aqui atrás, né? O tanque de combustível, uma bomba só. Enfim, ainda estamos investigando isso. Não impede da gente fazer o teste, obviamente. E também um outro problema lá no spoiler, que não funciona. São todas essas investigações que a gente está fazendo, mas para não deixar de registrar a passagem desse carro aqui na Vanguard, ainda assim que os serviços que a gente esteja fazendo nesse carro são serviços mais de natureza, de manutenção, que geralmente são muito mais difíceis de gravar e mostrar para vocês na prática, né? São vídeos que geralmente a gente não grava porque são chatos, né? Mas a gente não poderia deixar de passar, de registrar uma SLS. Não é a primeira que vem aqui na Vanguard, mas a gente precisava registrar uma SLS e ter tempo para fazer isso. E é isso que a gente está conseguindo fazer agora. Então, a exploração dinâmica desse carro talvez vai ficar por um outro vídeo. Não é o intuito aqui, mas esse carro está me lembrando muito, em termos de comportamento, dinâmica, a 599 que nós gravamos aqui para o canal, né? Carro largo, tô vendo principalmente esse capô gigantesco aqui na minha frente, é uma visão muito interessante. Eu acho, vou chutar aqui, que esse capô é ainda maior que de uma SL, que é muito parecido, tem até os mesmos inlets ali, as mesmas aletas, mas ele me parece ainda maior. Então, uma experiência, dá pra ver a linha de ombro desse carro aqui indo pra cima, né, no seu campo de visão. São detalhes que a gente vai pegando conforme a gente vai descobrindo o carro, né? Bom, parte de motor, filé, resolvida. Vamos continuar o serviço, não tem outras coisas para serem resolvidas. Então é isso, senhores, a magnífica SL AMG, um GT, minha categoria preferida de carros. Eu estou agora dirigindo esse carro no modo S+, e ele consegue ser no Sport+, mais confortável que a minha CMA3 no modo conforto. Só para você ter uma ideia da dinâmica aqui das forças, mesmo sendo o banco ainda assim meio duro, né, meio rígido. Enfim, o carro muito bem resolvido. E é isso, senhores, esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.